noite, pessoal. Meu nome é Rafael Silva, eu sou professor de letras e membro do PPG Fil da UES, por onde eu ministro essa disciplina dedicada a uma leitura da República de Platão, em que nós lemos a cada uma das aulas um dos livros da República. São 10 livros no total. Nós teremos aí cerca de 10 aulas, talvez 11, pensando numa possível divisão da última aula do livro 10 em duas exposições. Mas, para retomar, na nossa última aula, nós falávamos sobre o final do livro 6, que se encerra com a famosa imagem da linha seccionada, que é uma forma para se pensar acerca das formas de apreensão do conhecimento. E a gente vai do conhecimento mais inseguro, que é mais próprio da opinião do que de um conhecimento efetivo, até aquilo que é o conhecimento lidando com o inteligível e que depois do conhecimento matemático eventualmente se alça ao conhecimento das essências, daquilo que de fato permanece, que nesse sentido tem uma fundamentação ontológica no que é, por oposição a essa doxa que é mais própria daquilo que se torna, do que é mais próprio do devir. Isso é importante porque imediatamente após falar da imagem da linha seccionada para tratar desse tema, Sócrates emenda com o que é provavelmente a passagem mais famosa da República, no início do livro 7, dizendo o seguinte, e aí a gente vai ler de forma recortada trechos dessa chamada imagem da caverna. Imagem, eu sei, às vezes a passagem é chamada de alegoria da caverna ou mito da caverna, mas em grego o trecho, a estratégia retórica empregada por Sócrates é descrita como um eikon, essa palavra que dá em português ícone. Esse ícone é da ordem de uma imagem, portanto, que ele emprega e que, a meu ver, é uma das partes mais instigantes da República, quiçá uma das partes mais instigantes da filosofia grega, eu diria mesmo da história da filosofia. Então, eu sei que temos aí no público vários professores de filosofia que trabalham tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Uma estratégia didática que eu acho muito instigante para promover a leitura junto aos alunos é simplesmente, situando um pouco o debate, mas não precisa situar tudo, mas situando um pouco o debate, oferecer a leitura para esses estudantes desse trecho que vai aí por volta de 514A até mais ou menos 521A. Não é um trecho longuíssimo, dá para lê-lo quase como se fosse uma espécie de conto mesmo, porque ele abre para muitas frentes. De fato, é uma imagem que foi reapropriada em muitos níveis da cultura erudita, mas também da cultura popular, e numa linguagem extremamente acessível. Então, como é um relato que Sócrates propõe ali para ilustrar um ponto acerca da educação tal como ele a concebe, é muito acessível. Então, uma estratégia didática aí que eu aconselho para os professores, mas eventuais futuros professores de filosofia, é simplesmente ler esse trecho com os alunos, ou pedir para eles lerem em casa e depois debater em sala de aula. Mas mesmo a leitura comentada é muito impactante, porque como a prática da leitura tem se tornado cada vez mais rarefeita nesse mundo de rede social e de apelo midiático instantâneo, eu tenho percebido que ler em sala de aula com os estudantes, do que é então uma leitura compartilhada, lê um trecho, comenta, pergunta opinião, instiga o debate, é uma estratégia muito poderosa para ensinar a ler. Leitura, às vezes as pessoas ficam com a impressão de que é aquela leitura dinâmica, mas não. A leitura a gente tem que ler um trecho, refletir sobre o que está sendo dito, tentar fazer conexões com o que foi dito antes, o que vai ser dito depois, e assim a gente vai amarrando o sentido pouco a pouco. Eventualmente é preciso reler, e é o que eu tenho tentado fazer um pouco com vocês também, ainda que nesse formato
né, achatado, muito rápido, mas vamos que vamos. O trecho começa assim. Fala de Sócrates. Depois disso, então, disse eu, compara a nossa natureza, no que concerne à educação ou falta de educação, a uma situação como esta. Então vejam, né? O tema aí é a educação ou a falta dela deles próprios, isso é, Sócrates e Glauco, a gente pode expandir também para os interlocutores, no limite para nós enquanto leitores, à luz da situação que ele passa a descrever agora. Mas tudo isso está colocado sob a égide de um problema de educação. Imagina, por exemplo, homens numa morada subterrânea em forma de caverna, a qual tem a grande entrada aberta para a luz ao longo de toda a cavidade. Estão ali desde crianças com as pernas e os pescoços presos, de modo que permanecem no mesmo lugar, olhando somente para frente e incapazes de movimentar as cabeças ao redor, porque estão acorrentadas. Uma chama de fogo brilha para eles, acima e ao longe, por trás deles, e entre o fogo e os prisioneiros há um caminho superior, ao longo do qual imagina que está construído um pequeno muro, semelhante aos tabiques que os prestidigitadores lançam diante dos homens, por cima dos quais ostentam os seus truques prodigiosos. Imagino, disse ele. Imagina então ao longo desse pequeno muro, homens carregando utensílios de todo tipo, que ultrapassam a altura do muro, e estátuas de homens e de outros animais, feitas de pedra ou de madeira e de todas as espécies de material, e como é natural, dentre os que passam carregando-os, uns estão falando, outros se mantêm em silêncio. Tu tens em mente, disse ele, um quadro estranho, e estranhos prisioneiros. Semelhantes a nós, disse eu. Semelhantes a nós, diz Sócrates. Esse quadro de pessoas que estão presas no fundo de uma caverna, obrigadas a contemplar o fundo dessa caverna, fundo em que são projetadas sombras de objetos que passam ali na frente de um fogo que está atrás desses prisioneiros, numa posição mais elevada, e que projeta a sombra de objetos que passam ali entre o fogo e o fundo da caverna. É como se houvesse manipuladores desses objetos, mas os prisioneiros são obrigados a contemplar essas sombras e relacionar essas sombras com os barulhos que ouvem. E o que Sócrates pouco a pouco dá a entender é que essa é a situação daqueles que vivem no mundo sensível sem se dar conta da existência de um inteligível. Projetam as suas vidas sempre nesse eterno devir que é depauperado de existência. E por isso, incapaz de produzir algum tipo de conhecimento seguro. E ele diz, nós somos esses prisioneiros. Daí vem o desdobramento dessa imagem no que é o processo de se dar conta de que essa realidade restrita ao mundo sensível, da visão, dos nossos sentidos, do olfato, da escuta, da audição, etc., é muito limitado e muito limitante enquanto experiência. Como é que a gente se dá conta disso, segundo essa imagem que Sócrates propõe? Diz ele na continuação do argumento. Considere então, se libertado de suas cadeias e curado de sua insensatez, como alguém ficaria se naturalmente lhe acontecesse o que se segue. Se um deles fosse libertado e obrigado a imediatamente levantar-se, movimentar o pescoço, caminhar e erguer os olhos para a luz, mas, ao fazer isso, sentisse dores e, por causa do brilho da luz, fosse incapaz de observar os objetos cujas sombras ele via há pouco. Que pensas que ele responderia se alguém lhe dissesse que antes ele via insignificâncias, mas que no momento está um tanto mais próximo da realidade e voltado para coisas mais reais, vê de modo mais correto? E se também, mostrando-lhe cada um dos objetos que passam, o obrigasse, através de indagações, a responder o que é cada um, não pensas que ele ficaria em dificuldade e acreditaria que os objetos que antes via eram mais reais
que os que lhe são mostrados agora? E muito mais reais, respondeu. E se o forçassem a olhar para a própria luz, ele não sentiria os olhos doer, não fugiria, não se voltaria para aqueles objetos que pudesse contemplar e não acreditaria que eles na realidade fossem mais claros que os que lhe estão sendo mostrados? É assim, respondeu. E, se alguém o puxasse dali à força, através de uma subida áspera e escarpada, e não o deixasse livre antes que o arrastasse até a luz do sol, ele não sentiria dores e não se irritaria ao ser puxado? E depois que chegasse à luz e tivesse os olhos inundados de brilho, poderia ele ver ao menos uma daquelas coisas que agora são chamadas verdadeiras? Certamente não, disse ele. Pelo menos não de imediato. Então, penso eu, ele precisaria habituar-se para estar em condição de olhar para o alto. E primeiramente ele veria com toda facilidade as sombras, e depois disso as imagens dos homens e as dos outros objetos refletidas nas águas, depois os objetos em si mesmos, e em seguida, olhando de frente à luz dos astros e da lua, à noite contemplaria com mais facilidade as estrelas celestes e o próprio céu, ou durante o dia o sol e o brilho do sol. E como não? Finalmente, penso eu, ele poderia ver o sol, não refletido nas águas, nem em suas aparições em outro local, mas o sol em si mesmo, na sua própria morada, e contemplá-lo tal como é. É forçoso, disse ele. Depois, a respeito do sol, ele já concluiria que é este que proporciona as estações, os anos, e que governa tudo no plano no plano visível, e que, de certo modo, é a causa de tudo quanto ele e seus companheiros viam. É evidente, disse ele, que depois disso ele chegaria a essas reflexões. Então, ao se lembrar de sua primeira morada, de sua sabedoria ali e dos seus companheiros de prisão, não pensas que ele se felicitaria a si próprio pela mudança e se compadeceria deles? Certamente. Então vejam que o que a gente tem descrito aqui é a ideia de que o hábito de viver de uma determinada forma, no caso, viver aprisionado no fundo de uma caverna, contemplando sons e ouvindo barulhos e projetando todo o conhecimento passível de ser extraído da existência a partir dessas condições muito limitantes, acaba se tornando mais do que simplesmente confortável. Se torna a única forma de experimentar a realidade, que na verdade, segundo essa imagem, é a forma como a grande maioria das pessoas vive suas vidas inteiras, contemplando sombras, ouvindo barulhos e correndo atrás dessas sombras. Essas sombras, se a gente quiser entender a imagem como uma alegoria, são os valores, os falsos valores. São as ideias, mas as falsas ideias. E nesse sentido, as pessoas que se deixam levar, por exemplo, se a gente quiser adaptar para problemas contemporâneos, por aquilo que é veiculado nas mídias, nas redes sociais, na propaganda da televisão, da rádio, né? De fato, de toda a publicidade que vem, assim, modos de vida, aí corpos esculturais, essa felicidade de propaganda de alimentos, quaisquer que eles sejam, de margarina, por exemplo, são as pessoas que, de certa forma, são guiadas por isso, sem qualquer tipo de reflexão no sentido de questionar. Se buscar, por exemplo, dinheiro como a realização máxima da vida, ou buscar uma beleza que é projetada para elas como a única forma de beleza, e aí cada um de vocês, eu tenho certeza, é bombardeado por propagandas, né? Pelo menos para aqueles que frequentam redes sociais e mídias na internet, regidas pelos algoritmos, propagandas muito específicas, que aí vão se dirigir para mim num determinado sentido, e aí são corpos masculinos, sarados, que malham muito e estão lá sempre trincados,
cabeludos, né? Aparentemente o algoritmo reconhece a minha careca e fica me jogando um tanto de propaganda de implante, de remédio, de pomada, um diabo. E as pessoas que vivem presas nesse mundo de sombras lidam com essas propagandas numa chave muito direta, projetam felicidade, beleza, virtude no que é apresentado por esse tipo de discurso hegemônico como beleza, virtude, felicidade, bem, e no final das contas, de fato, vivem vidas prisioneiras, vidas aprisionadas nesse fundo da caverna. O que Sócrates sugere é que, havendo a possibilidade, e é óbvio, se a gente pensa na função que essa imagem desempenha na economia da República, se quiserem, na arquitetura da República, e a função que a própria República desempenha enquanto diálogo filosófico para quem se debruça sobre ele, é óbvio que há um comentário de valor metatextual, no sentido de somos nós os prisioneiros da caverna. Somos nós esses convidados para tentar se libertar dessas correntes, soltar as cabeças que estão voltadas para o fundo da caverna contemplando essas imagens e começar a compreender que as imagens são imagens, mas que o fundo da caverna ele existe, que os objetos que projetam essas sombras existem, que o fogo que lança essa fonte de luz um pouco artificial existe e que existe um caminho para fora dessa caverna onde os objetos efetivamente existentes estão lá. E não apenas as meras projeções de sombras com que nós nos habituamos ao longo da nossa vida. O processo de saída desse momento de aprisionamento é doloroso, porque durante anos e anos e anos da nossa vida nós nos guiamos dentro de um determinado posicionamento, com uma perspectiva transmitida por avós, bisavós e, óbvio, né, mais imediatamente pais e mães. E esse aprendizado é doloroso, porque o olho não está acostumado com uma intensidade de luz mais direta, ele está acostumado com sombras, o ouvido não está acostumado, o próprio corpo inteiro, e a gente fica confuso. Porque ele diz, a gente não sabe reconhecer muito bem os objetos neles mesmos, uma vez que passamos a vida inteira contemplando apenas sombras e correndo atrás dessas quimeras, dessas fantasmagorias. O processo é doloroso, mas ele recompensa enormemente. Uma vez que nós tenhamos atravessado a parte mais difícil do se habituar a uma nova situação de liberdade, o que nos cabe é a possibilidade de gozar das coisas nelas mesmas. E as coisas nelas mesmas são da ordem desses valores. Entender que os valores legados pela tradição, os valores transmitidos por nossos antepassados e aí veiculados como hegemônicos nas mídias, aí na boca, né, dos grandes influenciadores, são na verdade sombras. E aí cabe a cada um de nós encontrar que valores são esses que estão fora dessa caverna. E o processo de descoberta ele é muito recompensador porque nós, enfim, começamos a viver uma vida que não é baseada nessas ilusões. Uma vida que é significativa para nós, enquanto viventes. E é nesse sentido que, de fato, a meu ver, a imagem da caverna é a mais bela imagem para representar o que é um processo de descoberta da filosofia. Não dessa filosofia que prega um conteúdo de reconhecimento de o nome de um determinado autor, a imagem dele, com o nome de uma doutrina, mas muito mais um processo de auto-investigação, de compreensão de si, de questionamento dos valores que nos rodeiam e que nos levam a, de certa forma, a podar
a potencialidade que é a nossa quando nascemos. E, nesse sentido, a imagem da caverna é de fato muito poderosa, porque ela diz respeito a cada um de nós, no que é o caminho individual de descoberta da filosofia, como uma conversão a si próprio. E a imagem continua com o que é a previsão de uma descida de volta, que é um trecho muito importante. Diz Sócrates: reflete então sobre isto. Se esse homem descesse novamente e tomasse o mesmo assento, não teria os olhos repletos de escuridão ao regressar súbito do sol? Com toda certeza, respondeu. E se fosse necessário que ele desse novamente seu parecer sobre aquelas sombras e concorresse com aqueles que sempre são prisioneiros, enquanto sua vista estivesse confusa, antes de ter adaptado os olhos, e esse tempo fosse muito exíguo para acostumar-se, ele não provocaria risos? E sobre ele não se diria que depois de ter subido lá no alto, voltou com os olhos estragados e que nem ao menos vale a pena tentar essa subida? E que aquele que tentasse libertar esses prisioneiros de suas cadeias e elevá-los nessa ascensão, se eles tivessem um meio de pegá-lo em suas mãos e matá-lo, não o matariam? Com certeza, disse ele. Então vejam que aqui é uma reflexão sobre uma certa inadaptação de quem decide investigar essa possibilidade até as últimas consequências, de fato faz a ascensão até para a parte exterior da caverna, frequenta esse mundo solar em que é possível contemplar as coisas por aquilo que elas são, os valores, se compreender, ainda que nesse retorno o processo de readaptação ao mundo de sombras, um mundo de escuridão, seja extremamente difícil e, no final das contas, o filósofo possa parecer canhestro, possa parecer estranho, possa parecer ridículo para as pessoas que permaneceram suas vidas inteiras presas ali ao fundo da caverna, e no limite esse filósofo pode parecer perigoso. Isto é, ele corre risco de vida, obviamente aqui é um piscar de olhos que Platão faz ao leitor que sabe que Sócrates foi condenado à morte por seus contemporâneos, aqui entendidos como esses que viveram suas vidas inteiras presos ao fundo da caverna, mas é óbvio que se trata de um alerta por parte de Platão quanto ao risco que todo filósofo que de fato tenha questionado essa vida de prisão ao fundo da caverna inevitavelmente corre quando volta a frequentar os que seguiam por esses valores de sombras. E basta, tenho certeza, né? Eu comecei a aula falando sobre professores de filosofia, basta a gente projetar aí o que é um conselho de classe, com todos os professores reunidos, o que é um jovem recém-formado em filosofia, sobretudo esse que tenha percorrido um caminho de autoconhecimento, de questionamento dos valores convencionais, desses valores hegemônicos, frente aos seus colegas de outras áreas, frente à paz. Frequentemente ele vai dar opiniões, ele vai dar sugestões que vão soar completamente fora do possível, fora do esperado. Ele pode ser, no limite mesmo, alvo de chacota dos colegas. E Platão já está dizendo aqui por quê. Porque ele seguia por valores que não são esses valores da massa, não são esses valores hegemônicos. Ele compreende que fazer o bem, buscar a produção do belo no pensamento, mas também nas obras, é muito diferente do que se vende. E aí, óbvio, a gente tem que pensar que hoje a educação está dentro de um sistema de produção que é, inevitavelmente, parte do capitalismo. Tem uma demanda por produtividade, uma demanda por uma série de tabelas, números, tudo é quantificado, tudo deve ser otimizado e, francamente, não precisa nem ter avançado muito no processo de autoconhecimento para saber que isso é mais ou menos incompatível com um trabalho efetivo
de qualidade junto aos estudantes. Ficar mesurando aquisição de conteúdo por meio de provas de múltipla escolha, aí tabelas, gráficos, é totalmente irrisório. Alguém que esteja de fato preocupado com o desenvolvimento pessoal daqueles com quem convive em sala de aula, sabe que isso é um pouco para inglês ver. Então é natural que esse filósofo pareça estranho aos olhos da administração burocrática contemporânea, porque ele de fato não se adapta a isso. E é triste, mas eventualmente a gente se dobra, né? De fato, a pessoa que frequenta o fora da caverna, quando ela é obrigada a vir de volta, ela acaba tendo que se adaptar, e ainda que com a memória do que contemplou por lá, e aí possa tentar fazer de forma a que esse retorno seja para benefício não apenas próprio, mas também dos colegas com quem convive, dos estudantes com quem convive, das pessoas ali do seu entorno. Mas algo muito importante, e que eu vou salientar logo depois, é sobre essa demanda por uma volta à caverna. Porque a gente tende a projetar isso como uma espécie de obrigação, uma necessidade, mas Sócrates, enquanto personagem da República, deixa muito claro em que circunstâncias esse retorno é entendido como uma espécie de obrigação moral. Não é em todo e qualquer caso. Mas antes disso, vamos só ver essa passagem muito importante, que é aquela em que ele projeta essa imagem da caverna no que ele tinha acabado de explicar com base na imagem da linha. Ou seja, ele vai projetar no que é uma imagem de um processo pedagógico, a saída do fundo da caverna, de um aprisionamento para fora, no que é uma imagem de fundo epistemológico. Obviamente, nos dois casos, com uma fundamentação ontológica também. Ele diz aí: então, ó caro Glauco, é preciso relacionar todo este quadro com o que dissemos atrás. O mundo que aparece através da vista deve ser comparado à permanência dos prisioneiros na prisão e à luz do fogo nela existente, ao poder do sol. E se admitires que a ascensão para o alto e a contemplação das regiões superiores constituem um retorno da alma para o plano inteligível, não te decepcionarás com a minha conjectura, já que desejas ouvi-la. Deus sabe se por acaso ela é verdadeira. Quanto à minha opinião, é assim que penso, que no plano inteligível, em último lugar está a ideia do bem, a qual pode ser vista com dificuldade, mas tendo sido vista, é preciso concluir pelo raciocínio que ela é de fato a causa universal de tudo quanto é bom e belo, e que no plano visível foi ela que criou a luz e o seu soberano, enquanto no plano inteligível é ela que tem o poder de fornecer a verdade e a inteligência, e que precisa vê-la aquele que está disposto a agir com sabedoria na vida particular e na vida pública. Também eu sou da mesma opinião, disse ele, pelo menos do modo como posso. Então vejam, aqui a imagem da linha seccionada, que vocês devem se lembrar, começou com a proposta de Sócrates descrever não o bem, porque ele dizia, descrever o bem está aquém das minhas capacidades, eu vou, portanto, descrever o filho do bem, e aí entra o sol como esse filho do bem. O sol é, de certa forma, colocado lá, quando ele abre o início dessa série de imagens, como o que fundamenta a possibilidade de uma visão efetiva, isso é, de um conhecimento efetivo. Aqui ele amarra, dizendo que da mesma forma é o bem, entendido enquanto na imagem da caverna, o sol, que lá do lado de fora permite não apenas que as coisas sejam visíveis, mas que as coisas existam. E essa é uma passagem muito importante. A ideia de bem, ela não é apenas um pressuposto epistemológico do sistema que Sócrates projeta nesse momento da argumentação. Ela tem um fundamento ontológico. O bem é o que permite que as coisas que têm essência, que são, existam.
Então, transcende apenas uma dimensão epistemológica, uma dimensão de teoria do conhecimento. Ele funda ontologicamente na ideia de bem a possibilidade de que as coisas sejam. E as coisas sejam, a gente está falando de ideias, de conceitos, de valores. É óbvio que no limite a gente poderia projetar as próprias ideias das coisas sensíveis. Mas isso tudo é da ordem do inteligível. Então é de fato uma imagem que apela para aspectos do sensível. Uma caverna é algo sensível. As cadeias são coisas sensíveis. O fundo da caverna é sensível. A subida da caverna é sensível. Tudo que está do lado de fora é sensível. Os objetos são sensíveis. O sol é sensível. Mas essas imagens sensíveis são usadas para projetar o que é o desenvolvimento de um conhecimento de uma ordem do inteligível. Tá? E essa é uma estratégia comum que a filosofia de Platão emprega. O professor Marcelo Marx tem um texto importante que está na bibliografia sobre os usos da imagem por Platão, porque às vezes ele recorre a imagens para rebaixar isso que é do campo do sensível, do visível. E é uma estratégia complexa, né? Porque alguns vão acusar Platão de uma certa ojeriza ao sensível, uma certa ojeriza ao corpo, ainda que recorrendo a imagens corpóreas. E é uma questão pertinente, né? Como entender o lugar do corpo dentro de uma imagem como essa, que é a da caverna. Mas o que eu gostaria de desenvolver, ainda lendo um desdobramento dessa imagem, é o que há de uma educação libertadora na proposta feita por Sócrates aqui. E, a meu ver, é plenamente possível colocar em diálogo, por exemplo, com o que a gente encontra num pensador como Paulo Freire. Quando ele vai falar sobre educação bancária na pedagogia do oprimido, a meu ver, o que ele faz é colocar em novos conceitos exatamente a proposta que está delineada nessa passagem que nós vamos ler aqui. Vejam só. Sócrates diz: se isso é verdadeiro, é preciso então que consideremos este ponto sobre a questão. A educação não é como alguns, proclamando, afirmam que ela é. Ora, afirmam que não havendo ciência na alma, eles nela a enxertam, tal como se enxertassem vista em olhos que não veem. Afirmam sem dúvida, disse ele. Mas o presente discurso, disse eu, dá a entender que essa faculdade existe na alma de cada um, bem como o órgão com o qual cada um aprende, e como um olho não seria capaz de voltar-se da escuridão para a luminosidade de outro modo, senão com o corpo todo, assim é com toda a alma que devemos nos voltar das coisas perecíveis, até que voltada para o ser e para a sua parte mais luminosa, ela seja capaz de manter-se firme na sua contemplação. E é isso que afirmamos ser o bem. Não é verdade? Sim. Portanto, disse eu, seria uma técnica própria da educação a de desviar por um movimento circular para ver de que modo a alma se voltará para o lado oposto com a maior facilidade e eficácia. Não a técnica de introduzir no olho a vista, mas por todos os meios fazer esse desvio, uma vez que ela já possui o órgão, embora este não esteja voltado para a direção correta, nem olhe para onde deveria. Sem dúvida parece, disse ele. As demais, as que chamamos virtudes da alma, correm o risco de estar um tanto aproximadas das do corpo, pois se na realidade não existiam antes, podem ser introduzidas depois através de costumes e de exercícios. Mas a virtude do conhecimento é, ao que parece, de uma categoria mais divina do que todo o resto. E o conhecimento jamais perde o seu poder. E de acordo com esse desvio circular, ele se torna útil e vantajoso, ou ao contrário, inútil e prejudicial, ou ainda não tens refletido quanto a alminha daqueles que chamamos perversos, mas que são astutos, tem olhar penetrante e discerne com acuidade aquelas questões para as quais está voltada, como não tem vista defeituosa, mas é constrangida a servir o mal, de modo que quanto mais vê com mais acuidade, tanto mais pratica ações más. Sem dúvida, respondeu.
Então vejam, ele aqui literalmente defende que educação não é transmitir conhecimentos que alguém detém e a pessoa que é educada não detém, mas é muito mais da ordem de dirigir o olhar numa determinada direção, até então não pressentida, para que a capacidade com que cada um de nós nasce para o conhecimento, no caso da imagem, para o olhar, seja plenamente realizada. Porque sem esse redirecionamento, e toda a metaforologia empregada ao longo dessa passagem é da ordem de uma virada, de uma revolução, de uma conversão. Todas essas palavras que eu usei aqui são importantes, porque a depender da forma como se lê essa imagem da caverna, você pode ter uma abordagem propriamente revolucionária, uma chave freiriana, mas você pode ter uma leitura que é da ordem de uma conversão no limite religiosa. Tá? Então, é importante isso, porque é uma transformação, é uma virada que é existencial. É uma guinada radical na forma como alguém lida com a existência, com os valores, com aqueles que estão em volta dela, na sociedade, na família, e de fato é da ordem de um estranhamento. É olhar para onde não se olhava antes. Ou seja, é pensar naquilo que vinha naturalizado como a única forma de compreender o mundo, que não é. E daí a importância, nesse sentido, de um guia que seja capaz de orientar esse processo. Porque o processo de compreensão de que as sombras são sombras pode vir de uma série de choques pessoais. Pode vir, de fato, de uma autodescoberta. Mas quando esse processo é acompanhado por alguém que já se deu conta desses problemas e da necessidade de fazer algo acerca deles para que a vida se torne mais plena, se torne mais efetiva, é uma bênção. É algo, de fato, pelo que devemos ser gratos sempre que nos deparamos com essa possibilidade. E vejam, a República, com a imagem da caverna aqui no início do livro 7, é essa bênção. É esse convite a que estranhemos o que vem naturalizado na nossa vida, que pode ser as relações familiares, pode ser as relações sociais, pode ser as expectativas pessoais, né, de emprego, de felicidade, do que conviver com amigos, com pessoas queridas, e pensar diferente, pensar além, explorar para além daquilo que nos foi dado como natural. É nesse sentido, inclusive, que eu pessoalmente sou muito grato à República, enquanto obra, que oferece essa oportunidade, mas a Platão enquanto autor, que de fato é muito poeta. Essa é uma imagem extremamente poética e que nos convida para uma autoavaliação profunda. E aí a gente chega no trecho que eu mencionava agora há pouco, que a meu ver é fundamental, no qual é abordada a questão sobre a obrigação de voltar à caverna com o fim de governar os que lá se encontram presos. Vocês viram que há pouco foi dito que nesse retorno o risco de violência, o risco de ridículo é enorme para quem retorna. Vamos ver de que forma é qualificada a necessidade, se quiserem, a obrigação moral de retornar por parte desse que conseguiu se libertar. Diz aí Sócrates. E então, não é natural e forçoso, de acordo com o que dissemos antes, que nem as pessoas sem educação e que desconheçam bastante a verdade, nem os que são vistos ocupar-se a vida inteira com os estudos, jamais seriam capazes de governar uma cidade? Os primeiros porque não têm nenhuma finalidade na vida, visando a qual devam fazer tudo quanto façam no âmbito particular e no público. Os segundos porque não têm vontade de fazê-lo, por julgarem que ainda em vida
já estão residindo nas ilhas dos bem-aventurados? É verdade, respondeu. Então é nossa função, de nós, fundadores da cidade, forçar as mais nobres naturezas a voltar-se para o conhecimento, que atrás afirmamos ser o mais elevado, para ver o bem e fazer aquela ascensão, e depois que, na sua ascensão, o tenham visto com suficiência, não lhes permitir o que hoje lhes é permitido. O que então? Primeiro parêntese que eu abro aqui, antes de continuar a leitura do trecho. Nós, fundadores da cidade. Isso é um modalizador. Sócrates está localizando. Nós, enquanto aqueles que lá desde o livro 2 da República estamos fundando uma cidade por meio do Logos, seremos obrigados a tirar algumas das pessoas do fundo dessa caverna por meio do processo de paideia e depois um processo de educação mais avançada, fazer com que elas saiam da caverna, contemplem a realidade exterior, contemplem o bem e depois retornem. Mas vejam, isso dentro da possibilidade de aquela cidade, tal como eles descreveram, ter sido efetivamente fundada. Isso não é uma espécie de imperativo absoluto. E aí eles continuam. O que então? Permanecer lá no alto, respondi, e não consentir em descer novamente para junto daqueles prisioneiros, nem participar com eles dos trabalhos e das honras, quer sejam estas menos importantes, quer mais sérias. Então ele está dizendo, hoje em dia a gente consente que quem sai de dentro da caverna e consegue contemplar o bem, permaneça lá no alto, sem descer novamente para junto dos prisioneiros, nem participar com eles dos trabalhos e das honras, quer sejam menos importantes, quer mais sérias. Hoje é permitido. Por quê? Porque alguém como Sócrates não deve o seu processo de saída da caverna, não deve o seu processo de paideia a nenhuma instituição pública. Ele não tem nada a agradecer a Atenas por ser quem ele é. Ele não tem nada a agradecer aos órgãos, por exemplo, do judiciário ateniense, do legislativo ateniense, por oferecer os meios para ele conseguir ter saído da caverna. Por isso não tem nenhuma obrigação de Sócrates voltar à caverna e tentar assumir alguma posição de controle, alguma posição de governo, perante esses que estão aprisionados no fundo da caverna. Porque se ele tentar fazê-lo, o que vai acontecer é morte ou corrupção, dado o sistema tal como ele funciona. O Glauco pergunta, então, seremos injustos com eles e faremos com que vivam pior quando lhes é possível ter uma vida mais feliz? Ou seja, pegando esses que no âmbito daquela polis criada por eles, por meio do discurso, depois de terem sido libertados do fundo da caverna, contemplado o bem, serem obrigados a vir de volta para o fundo da caverna. Glauco se preocupa, mas isso vai ser uma violência contra eles. E aí Sócrates pondera. Esqueceste de novo, ó amigo, que a lei não se preocupa com isto, que uma única classe tenha sucesso na cidade, de modo particular, mas tenta por todos os meios que isso seja possível na cidade toda, harmonizando os cidadãos pela persuasão ou pela coerção, fazendo com que compartilhem entre si do esforço com que cada um, em particular, é capaz de ser útil à comunidade. E se ela própria faz surgir homens desse tipo na cidade, não é para permitir que cada um se volte para onde queira, senão para que deles disponha como um meio de fortificar os vínculos da cidade. É verdade, disse ele, de fato, esqueci. E aí é importantíssimo se dar conta, então, de que essas reflexões são para o caso de pessoas que tenham tido sua educação no âmbito daquela polis idealizada. Mas no caso de pessoas que vivem nessas polis, que eram as do tempo de Sócrates e Platão, nesses estados que são os do nosso tempo, não é possível obrigar que quem tenha se libertado se sinta na obrigação para com esse arranjo político. Porque o arranjo político em que Sócrates e Platão viveram,
o arranjo político em que nós vivemos não comporta a ação do filósofo. Ou ele vai ser taxado de louco, ou para alcançar alguma instância de poder, ele vai ter que se corromper. Então, nesse sentido, eu reitero aquela leitura pessimista que eu tenho compartilhado com vocês aqui ao longo da República, que é óbvio, tem algo de pessoal, no sentido de eu projetar certa luz a partir da minha leitura, mas que, a meu ver, está no texto inteiro. Eu tentei abordar algo sobre isso na última mesa redonda que tivemos lá do evento Lendo a República em 2025, com a Carolina Araújo e com a Valquíria Velar. A Carolina Araújo admitiu que sim, que esse posicionamento pessimista de Platão quanto à possibilidade de uma transformação da política por meio da filosofia atravessa a obra, mas a ênfase dela tenta ser, né, em aspectos mais otimistas, ainda que ela reconheça, né, o risco ao filósofo, o risco para a vida do filósofo, tudo isso é muito textualmente atestado. Mas, a meu ver, Platão tem clareza quanto à impossibilidade de, nas circunstâncias históricas que eram as suas, e a meu ver nas nossas a coisa é ainda mais desesperadora, da possibilidade de uma transformação da realidade circunstante, sobretudo em termos mais gerais, por meio do engajamento político do filósofo. E aí é óbvio, né, Platão não é Marx. Não preciso dizer isso, né, mas sempre bom lembrar. Então vejam, no início desse trecho que a gente acabou de ler, Sócrates diz: não é natural e forçoso, de acordo com o que dissemos antes, que nem as pessoas sem educação e que desconheçam bastante a verdade, nem os que são vistos ocupar-se a vida inteira com os estudos, jamais seriam capazes de governar uma cidade? É ele quem está dizendo. Uma cidade tal como essa que existe na realidade, Atenas do período clássico, Brasil de 2025, não pode ser governada por pessoas sem educação, mas também não pode ser governada por esses que se ocupam a vida inteira dos estudos. E é uma triste constatação, mas tem algo de realpolitik envolvida nela, tá? E aí o trecho termina com essa passagem longa, que a gente passa a ler agora, Sócrates dizendo: considere então, ó Glauco, que não estaremos cometendo injustiça quando os nossos compatriotas se tornarem filósofos, no âmbito dessa polis concebida por meio do Logos. Pelo contrário, estaremos fazendo para eles considerações justas ao obrigá-los a preocupar-se com os outros e a vigiá-los. Diremos que nas outras cidades, os que adquirem tais qualidades, com razão não participam das suas atividades políticas, pois crescem por si mesmos, apesar da má vontade do regime político de cada uma. Vejam, isso é muito importante. Diremos que nas outras cidades, os que adquirem tais qualidades, com razão, não participam das suas atividades políticas, pois crescem por si mesmos, apesar da má vontade do regime político de cada uma. Os regimes políticos que a gente encontra em períodos históricos, como Atenas do período clássico, como o Brasil de 2025, têm má vontade com modos de vida filosóficos, porque eles incomodam, porque eles obrigam a olhar para onde as pessoas não querem olhar, porque eles chamam atenção para os problemas. E é por isso que essas figuras, quando elas de fato são filosóficas, elas são perseguidas se elas vão para a arena pública. É claro que cada pessoa pode assumir esse risco, pode decidir que quer uma vida de atribulações tentando mudar esse sistema corrupto. Mas exigir que a pessoa tome um posicionamento em que a vida vai ser fundamentada aí no risco, na perseguição, no mal-estar constante em vários ambientes,
é demais, tendo em vista que essa pessoa buscou uma via filosófica por si. É possível, né, dar contrapartidas por aquilo que nós recebemos socialmente? É claro, né? Quanto a isso eu sou totalmente partidário e inclusive penso, né, nesse trabalho que eu faço tanto na UES quanto de divulgação científica no YouTube, nas mídias, é nessa chave. É reconhecendo a importância, digamos, de tudo aquilo que eu obtive socialmente na minha educação, nos aprendizados, nos contatos com outras pessoas e pelo que eu tento retribuir como eu posso. Mas as exigências de retribuição, elas não são tão elevadas quando aquilo que nós recebemos também não em termos de um caminho filosófico. É por isso que ele diz, né, diremos que nas outras cidades os que adquirem tais qualidades com razão não participam das suas atividades políticas, pois crescem por si mesmos apesar da má vontade do regime político de cada uma. Ora, é justo que um produto que se desenvolveu por si mesmo não deva a ninguém o seu sustento, nem se esforce por pagar a alguém as despesas de sua educação. A vós, porém, nós criamos para vós mesmos e para o resto da cidade, como se criam chefes e reis nas colmeias. Estais instruídos melhor e mais perfeitamente que aqueles e capazes de participar muito mais da filosofia e das atividades políticas. Deveis então descer, cada um por sua vez, à habitação comum aos outros e vos habituar a contemplar a obscuridade das sombras. Habituados, vereis 1000 vezes melhor quaisquer imagens, uma após outra, do que os que ali residem, e o que elas representam, uma vez que tendes visto a verdade no que concerne ao belo, ao justo e ao bom. E assim construiremos para nós e para vós a cidade real, e não a quimérica, como as muitas que hoje são construídas pelos que lutam por sombras e disputam entre si por causa do poder, acreditando que ele é um grande bem. Mas a verdade é mais ou menos esta. Numa cidade em que os que se destinam a governar são o menos possível solícitos pelo poder, é forçoso que essa seja administrada da maneira mais perfeita possível e sem dissensão de partidos, mas que a que tenha governantes hostis seja administrada de modo contrário. Então ele conclui reafirmando essa polis concebida por meio do Logos. Ele diz, dentro dessa nossa grande hipótese, que é a polis concebida por meio do Logos, os jovens guardas que tiverem sido arrancados do fundo da caverna, obrigados a fazer a ascensão, contemplar a ideia de bem, eles vão ser, por sua vez, obrigados a retornar ao fundo da caverna para assumir lá posições de governo, posições de liderança, militar inclusive, mas de governo político, para contribuir da melhor forma possível com essa sociedade que lhe forneceu os meios para sair do fundo da caverna. E a gente pode ponderar, aqui entra um aspecto de interpretação possível. Em que medida um país que tenha um sistema de educação público de qualidade, que ofereça condições públicas de qualidade para os seus cidadãos, está em situação de exigir que alguém que tenha se beneficiado desse sistema de educação, desse sistema de bem-estar social, se engaje politicamente para contribuir com a coletividade. Nesse sentido, a gente tem, mal e mal, um sistema público de educação no Brasil. Está longe de ser o ideal, mas que em alguns aspectos funciona até bem. Mesma coisa, a gente tem um sistema público de saúde no Brasil. Também tem seus problemas, mas é melhor do que não ter nenhum. Nesse sentido, alguém pode dizer, se você se beneficiou desse sistema público de educação, se você se beneficiou desse sistema público de saúde, se você se beneficiou de certas condições sociais que o Brasil proporciona enquanto governo, é esperado sim que, em tendo conseguido esse processo de ascensão para fora da caverna, você retorne e contribua com outros. Que não necessariamente precisa ser um movimento de saída em massa da caverna, mas que pelo menos a existência ali em meio às sombras seja conduzida da forma mais clara possível.
no sentido de ideias e valores que sejam mais efetivos do que aqueles das sombras que guiam as pessoas. E é assim, no final das contas, que a gente pode entender a tarefa pedagógica, a tarefa do professor, a tarefa de um educador que, no limite, pode ir para além da sala de aula. E aí sim, um certo engajamento político, como ativista social, como mesmo representante político, por que não, né? Nesse sentido, eu estaria disposto a entender sim a imagem da caverna como uma convocação para se fazer algo quanto à situação desses que vivem presos ao fundo da caverna contemplando imagens. Mas vejam que isso é muito diferente da ideia de uma necessidade moral, uma obrigação moral de quem quer que tenha experimentado esse processo se colocar à prova numa tentativa de tomada de poder, de revolução, desses grandes ideais assim de mudança drástica, porque, a meu ver, essas são quimeras. Ali Sócrates se refere à realidade como uma realidade quimérica, mas a gente tem que tentar entender de que forma é possível buscar a implementação dessas ideias contempladas fora da caverna numa realidade sensível. E aí vai do juízo de cada um como é possível fazer isso, tendo a experiência que cada um tem. Tudo bem? E aí a imagem se conclui com essa, literalmente, expressão de conversão da alma. A paideia é descrita por Sócrates, então a educação é descrita por Sócrates como uma conversão da alma. Sócrates entende que na cidade criada por meio do Logos governarão os mais ricos. E é muito importante sempre notar quando Platão propõe mudança de sentido das palavras, e aqui é um caso desses, governarão os mais ricos. Mas quem são os mais ricos dessa perspectiva? Não os mais ricos em ouro, mas naquilo em que é preciso que o homem feliz seja rico, numa vida virtuosa e sábia. Então, governarão os virtuosos e sábios. Apenas a vida filosófica consegue desdenhar do poder político. O poder político, em geral, seduz. As pessoas que vivem presas ao fundo da caverna, elas querem o poder político. Elas almejam ocupar o lugar do político. Apenas aquele que se dedica à vida filosófica consegue desdenhar desse poder. Por mais que, naquela circunstância específica, tenha que aceitar a necessidade de assumir o governo como retribuição pela paideia que tenha recebido. A paideia dos filósofos nessa polis é da ordem de uma verdadeira anábase, uma subida, comparada à ascensão que alguns heróis fazem do Hades para os deuses. E aí vem o trecho em que essa expressão de conversão da alma aparece, em 521c. Isto não seria, então, ao que parece, um simples lance de uma concha. E aí parece ser uma metáfora que Sócrates usa aqui, na chave de jogar uma moedinha. Não é uma virada de moedinha, mas é uma conversão da alma, uma psyches periagogé. É uma virada da alma, é uma revolução da alma, de um dia noturno para um dia verdadeiro, porque é a subida até a realidade, esta que então afirmamos ser a verdadeira filosofia. E aí vem, terminada a elucubração em torno da imagem da caverna, a proposta de refletir sobre quem deveria ter acesso à paideia que permitiria essa saída da caverna, porque ao contrário do que às vezes se diz, não é previsto que todos, mesmo na cidade concebida por meio do Logos, teriam acesso a essa paideia. Ela é restrita a poucos. Aqueles que são dotados de uma série de características que propiciam esse desenvolvimento filosófico de uma conversão da alma. Segundo Sócrates, tal paideia deve proporcionar um conhecimento que leve a alma do devir para o ser. Então, para contemplar aquilo que é dotado de essência, de duração. A paideia até então exposta, como Glauco responde nos questionamentos feitos por Sócrates, tinha consistido apenas em ginástica, que é da ordem do devir do corpo, e da música,
que instiga uma certa ordem no corpo e na mente, mas não um conhecimento efetivo do bem. Então aquela paideia dos auxiliares, ela não se confunde com a paideia abordada aqui na imagem da caverna. Aqui é uma outra paideia. E, segundo o que eles argumentam, o conhecimento que é base para todas as técnicas e ciências consiste no número, no arithmos, e no cálculo, o logismos, isto é, na aritmética. E aí começa o currículo do filósofo, propriamente dito, destes poucos que vão ser escolhidos para a saída da caverna, começa com o estudo do número e do cálculo. Nessa passagem da conversa há uma alusão a Palamedes, enquanto inventor mítico do cálculo, em seu papel militar durante a campanha contra Troia. E mais de uma vez vai ser traçada essa relação entre a tática militar e o cálculo, com a sugestão na sequência de que para qualquer ser humano, o cálculo se trata de um conhecimento fundamental. Então, a princípio isso aparece como fundamental para militares, mas depois para seres humanos de modo geral. Aritmética, a base do conhecimento do filósofo. A gente sabe que a Academia de Platão trabalhava com essa ideia, de fato, o conhecimento da matemática como um caminho fundamental para um convívio com o pensamento abstrato, e é exatamente disso que se trata esse momento da reflexão sobre o currículo do filósofo. Sócrates defende o estudo da aritmética como um caminho que leva à contemplação do bem, a partir de um estudo abstrato, não voltado para a resolução de problemas práticos. Isso é muito importante. Hoje em dia, sobretudo, a matemática com frequência tem a sua utilidade reivindicada com base na ideia de que ela atravessa as relações, é preciso conhecer matemática para entender de tabelas, para uma certa tranquilidade financeira, e por aí vai. Mas, em geral, é sempre projetado na chave da utilidade prática. Sócrates diz, não. O estudo da aritmética como um caminho para a convivência com o pensamento abstrato, sem pensar em rigorosamente nada prático. Não é essa a questão. O exemplo dos 3 dedos que ele dá na sequência vem como uma forma de tematizar a relatividade do conhecimento baseado em aspectos sensíveis, por oposição àquele que se funda em aspectos inteligíveis. O maior e o menor, o duro e o mole, o leve e o pesado, todas essas são categorias relacionais que, portanto, não têm uma certa estabilidade própria do conhecimento inteligível que ele propõe ser depreendido dos números. E aí a aritmética tem digamos, o seu lugar central na formação do filósofo. Segundo Sócrates, a função da razão e da reflexão no caminho de saída da aporia, dessa aporia, quanto ao conhecimento relativo, isso que é da ordem da opinião, é o que leva a um conhecimento seguro no campo do inteligível. Então isso é da ordem do logismos, tá? Da razão. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o que ele reflete sobre o número e a unidade como base do saber. O que importa é que a partir da aritmética, dessa aritmética pura, entendida enquanto um caminho para a contemplação, ele vai desdobrar a importância da geometria, que entra então como um segundo campo, e é importante a gente ter uma compreensão clara desses termos. A aritmética é o estudo das operações matemáticas, em abstrato. A geometria é a projeção dessas relações matemáticas no espaço. Então, a aritmética é pressuposta para o aprendizado da geometria. Mais uma vez, a geometria não vai ser ensinada com o objetivo de resolver problemas práticos, mas sim como um caminho de contemplação do bem. Porque a geometria é a ciência do que sempre é, não de formas perecíveis. A geometria não consiste, dentro desse currículo, na proposta de estudar, por exemplo, a linha dessa mesa, ou o formato de um livro. Não é disso que se trata.
é estudar as relações matemáticas, das linhas, dos ângulos, das formas como os triângulos, das relações possíveis, né, entre, por exemplo, a extensão de certas partes do triângulo e os seus ângulos internos. Porque isso não existe na concretude, isso existe em abstrato. Quando se fala do triângulo, não é um triângulo específico, é o triângulo no pensamento. É a figura geométrica de 3 linhas que se encontram. Então isso é muito importante. Inclusive vai ter um desdobramento, esse tipo de reflexão de Platão aqui, na fenomenologia de Husserl, né? Um dos textos importantes da fenomenologia do Husserl é esse que reflete sobre a matemática e mesmo a geometria como a base do conhecimento seguro. Está dito aqui em Platão. E aí vejam, Sócrates vai projetar a geometria no tempo, saltando um conhecimento que viria nesse entremeio, mas ele diz que depois da geometria cabe no currículo do filósofo o estudo da astronomia, que consiste no quê? Nos sólidos em movimento. E aí o estudo de como a natureza providencia o mais perfeito dos movimentos, que é o movimento dos astros, segundo a argumentação de Sócrates. Depois da geometria, o filósofo tem que estudar a astronomia. Mas, mais uma vez, né, não para refletir sobre os fenômenos físicos, mas para compreender o abstrato que há nessa movimentação de sólidos dentro de certas relações matemáticas. Mas aí, nesse momento, Glauco intervém e ele diz o seguinte para Sócrates. Ele questiona um pouco como seria possível justificar a utilidade, né, do estudo da astronomia para quem tem por função governar a cidade, quem tem por função contemplar o bem. E aí, diante da timidez com que Glauco apresenta o argumento em prol da astronomia, Sócrates diz o seguinte: és divertido, porque pareces temer que o povo pense que prescreves conhecimentos inúteis. Ora, isso não é desconhecido, embora seja difícil acreditar nisto. Por meio de todos esses conhecimentos, um órgão da alma de cada um fica purificado e reanimado depois de corrompido e embotado pelas outras ocupações, porque é melhor que este esteja salvo do que milhares de olhos. Somente através deste é que a verdade é discernida. Então, para aqueles que são desta opinião, tu pareces falar incrivelmente bem, mas quantos de nenhum modo compreendem este assunto, provavelmente pensarão que nada dizes de sensato, porquanto neles não vem nenhuma outra utilidade que seja digna de consideração. Examina então agora, mesmo para qual dos 2 grupos discorrerás, ou se para nenhum deles, mas o mais importante é que fales visando a ti próprio, sem ter má vontade, se por acaso alguém puder tirar proveito de tuas palavras. É assim, disse Glauco, que prefiro falar visando ao máximo a mim mesmo, perguntando ou respondendo. Então Sócrates entende que Glauco teme ali pela pertinência do estudo da matemática como um caminho para quem pretende acessar o governo de uma cidade a fim de praticá-lo da forma justa. Ele diz, é isso mesmo. Aritmética, geometria, astronomia são todas matérias abstratas para as quais, nos dedicando, vamos ser capazes de desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de abstração. É disso que se trata, de treinar o cérebro. Muito instigante isso. Não é à toa que Platão é reconhecido aí por vários desses astrônomos ali do período pós-renascentista como uma inspiração. Galileu, Kepler, né? São leitores dessa tradição sem sombra de dúvida. E é muito inspirador mesmo para os dias de hoje. Pensar na prática de uma ciência, não
para obter dali fins práticos, quaisquer que eles sejam, mas para o desenvolvimento de uma capacidade de raciocínio. Com frequência, a literatura opera também assim. A literatura, muitas vezes, ela não está te dando um conhecimento para você aplicar ali, né? Consertar uma porta ou algo do tipo. Mas é muito mais uma capacidade de projeção abstrata de vida, de modos de vida, como, aliás, a filosofia. E no que diz respeito ao currículo do filósofo, Sócrates vai fazer uma ponderação, dizendo que antes da astronomia seria preciso estudar a matemática dos sólidos. E aí ele diz, ainda que tal campo não tenha sido plenamente desenvolvido. E vejam, a argumentação dele segue num desdobramento quase lógico. A aritmética é o estudo dos números. A geometria é a projeção desse conhecimento de um estudo dos números no espaço. O estudo dos sólidos é a projeção de um espaço, a princípio bidimensional, numa tridimensão. E aí depois desse estudo dos sólidos viria o estudo dos sólidos em movimento, que é o que ele chama de astronomia. Porque da perspectiva dos gregos antigos, esses astros que podiam ser estudados nos seus movimentos no céu, Sol, Lua, determinadas estrelas, determinados planetas, eles tinham movimentos que não eram redutíveis à sua materialidade, mas eram passíveis de serem estudados na sua abstração. Então tinha uma certa, vamos dizer assim, idealização do movimento astronômico. Como se as relações que nós depreendemos, por exemplo, ao estudar um triângulo, fossem comparáveis às relações que se depreende quando se estuda o movimento de um astro qualquer. Tá? E aí justamente a astronomia entraria como esse quarto campo do conhecimento, depois da aritmética, da geometria, da matemática dos sólidos, viria a astronomia. Mais uma vez, Sócrates especifica que a verdadeira astronomia não se ocupa dos fenômenos visíveis, mas sim do que é da ordem do inteligível, isso que eu falei de uma projeção ideal, né, do movimento dos astros. E aí vejam como ele descreve essa verdadeira astronomia. Diz ele, essas constelações que brilham no céu, uma vez que estão bordadas de modo visível com cores variadas, acreditamos que são as mais belas e as mais exatas dessas espécies, mas lhes falta muito das verdadeiras constelações com relação àqueles movimentos com que se movimentam entre si a verdadeira rapidez e a verdadeira lentidão, de acordo com o verdadeiro número e em todas as verdadeiras figuras, ao mesmo tempo em que movimentam também o que elas contêm em si mesmas, coisas que na verdade são perceptíveis pela razão e pela inteligência, mas não pela vista. Ou acreditas que sim? De modo nenhum, disse ele. Então, disse eu, é preciso que nos utilizemos como exemplo das cores variadas que há no céu, visando ao estudo daquelas coisas invisíveis, como se alguém, por exemplo, se deparasse com desenhos particularmente gravados e elaborados por Dédalo, por algum outro artífice ou por um pintor. Pois provavelmente alguém que fosse hábil em geometria, depois de ver tais desenhos, que são perfeitíssimos no seu acabamento, consideraria, na verdade, ridículo examiná-los com cuidado, com o objetivo de neles compreender a verdade no que se refere à igualdade, ao duplo ou a qualquer outra justa proporção. E por que não deveria ser ridículo? Perguntou. Não pensas então, perguntei, que aquele que na realidade é um astrônomo verdadeiro se deixará do mesmo modo persuadir ao olhar para o movimento dos astros? Ele imaginará que como essas obras belíssimas são criadas, do mesmo modo são criados por intermédio do artífice do céu, o próprio céu e também as coisas que nele existem. Mas no que concerne à justa proporção da noite com o dia, destes com o mês, do mês com o ano, e dos outros astros com relação ao Sol, à Lua e com eles mesmos, não julgará ele estranho, tu podes imaginar, que apesar de acreditar que essas coisas aconteçam sempre do mesmo modo e não mudem absolutamente em nenhum lugar, embora tenham corpos e sejam visíveis, se procure de todo modo compreender a verdade a respeito deles? Eu pelo menos penso assim, disse ele, ao te ouvir agora. Portanto, disse eu,
É nos familiarizando com problemas que investigaremos tanto a astronomia quanto a geometria. Mas deixaremos as coisas do céu se estamos realmente dispostos a, interpretando de outro modo a astronomia, tornar útil a parte naturalmente inteligente da alma, de inútil que era. Tu prescreves, disse eu, um trabalho muitas vezes maior do que quanto atualmente se estuda na astronomia. E penso até, disse eu, que prescreveremos do mesmo modo também outros, se somos de alguma utilidade como legisladores. Eu trouxe esse trecho para encerrar essa parte específica aqui das 4 áreas de conhecimento matemático, que são agora complementadas com a 5ª, dedicada à harmonia da música, porque fica muito claro como Sócrates busca argumentar que nenhuma dessas ciências é estudada com o fim de uma aplicação prática no conhecimento de fenômenos. Elas são buscadas a partir dessa contemplação de fenômenos com o objetivo de alcançar o inteligível. Então o estudo da astronomia não se volta de forma exclusiva para a compreensão do movimento dos astros, mas sim para um processo de idealização em que você consegue compreender as relações matemáticas por trás desses movimentos, entendidos na antiguidade como movimentos mais perfeitos, né, de corpos possível. E é muito interessante como ali tem no limite uma crítica até à astronomia tal como praticada no tempo de Platão. Como se ele dissesse assim, a verdadeira astronomia deveria se preocupar com as relações matemáticas em abstrato, ainda que partindo dessa contemplação dos fenômenos sensíveis. Muito interessante isso. E aí, como eu já prenunciei, o desdobramento do estudo da astronomia se dá por meio de quase uma relação de contiguidade para o campo da harmonia musical. Os antigos, sobretudo pitagóricos, tinham a ideia de uma música dos astros, e aí eles próprios relacionavam já o estudo de certas relações matemáticas do campo da aritmética na música, passando pela astronomia. Então, em alusão a Pitágoras e seus discípulos, que são mencionados nominalmente, Sócrates sugere que, assim como os olhos estão fixos nos astros para a prática da astronomia, os ouvidos foram fixados para o movimento da harmonia musical. A ideia de uma música dos astros, como eu já disse, aparece sugerida nessa associação fraternal entre astronomia e harmonia. E mais uma vez Sócrates especifica que a teoria musical, numa chave abstrata, faz parte do caminho para a contemplação do bem, mas não sua prática em instrumentos sensíveis. Mais uma vez, não se trata de praticar música. A musiqué ficou para trás, ficou lá na paideia dos auxiliares. Aqui é o estudo das relações matemáticas que permite compreender a harmonia musical. Tá? Então é um estudo abstrato. E é nesse momento que Glauco percebe que a argumentação se aproxima do que vai ser o ápice do currículo desse filósofo, a dialética. E aí ele vai fazer o seguinte pedido para Sócrates. Sócrates está amarrando a sua argumentação. Ele diz o seguinte: mas se o estudo metódico de todos esses conhecimentos sobre que discorremos chegar a descobrir as relações e o parentesco de uns com os outros e compreender aquilo em que eles são íntimos entre si, acredito que uma parte deles contribui para o trabalho que temos em mente e que não nos esforçamos em vão. Mas se não, é em vão que nos esforçamos. Também eu, disse Glauco, assim conjecturo. Mas tu falas, ó Sócrates, de um trabalho infinito. Do prelúdio, disse eu. Ou falas de algum outro? Ou não sabemos que tudo isso é um prelúdio da própria área que é preciso aprender? Por acaso não te parece que os que são hábeis nessas questões são dialéticos? E aí ele estabelece que a base dessa paideia do filósofo está nas relações matemáticas que transitam entre aritmética, geometria, estudo dos sólidos, astronomia e harmonia musical.
como se fosse a malha que vincula todos esses campos do saber, é o raciocínio, é o logismos. E é por meio desse logismos que se alça ao ápice desse currículo a dialética. Segundo Sócrates, tendo passado por esse caminho, a chegada ao pensamento abstrato numa chave propriamente dialética é natural. E ele vai dizer o seguinte acerca dessa marcha da dialética. A expressão aparece na boca do próprio Sócrates. Então, ó Glauco, perguntei, esta não é a própria área que a dialética leva a termo? Embora ela seja apenas inteligível, o poder da vista a estaria imitando quando, como dizíamos, tentasse primeiro lançar os olhos sobre os animais em si, sobre os astros em si e, finalmente, sobre o próprio Sol. Do mesmo modo também, quando alguém, por meio da dialética, sem nenhum dos sentidos, apenas pela razão, tentasse atingir cada coisa que existe por si mesma, e não se afastasse antes que compreendesse pela própria inteligência o que é o bem em si mesmo, chegaria ao termo do inteligível em si, como aquele então chegava ao termo do visível. Perfeitamente, disse ele. Como então? Não chamas isso a marcha da dialética? Sem dúvida. Ora, disse eu, ela é precisamente uma libertação das cadeias e uma mudança de direção, das sombras para as imagens e para a luz, e a ascensão a partir da caverna subterrânea em direção ao sol, e ali ainda a incapacidade de ver os animais, as plantas e a luz do sol, mas a capacidade de ver nas águas as imagens divinas e as sombras dos seres reais. Não mais, porém, as sombras das imagens projetadas por meio de outra luz semelhante que se distingue, segundo se diz, por uma comparação com o Sol. Todo esse estudo das técnicas sobre que discorremos tem este poder, elevar a parte melhor da alma para a contemplação do que há de mais sublime nos seres. Como antes, através da parte mais luminosa do corpo, nos elevamos até a contemplação do que há de mais claro no mundo material e visível. A marcha da dialética é a contraparte prática, curricular, da imagem da caverna. E para a gente pode parecer absurdo, mas Platão realmente era um entusiasta da matemática. Para ele, esse processo de conversão do mundo das sombras, ascensão para fora da caverna, passa pelo conhecimento abstrato de aritmética, geometria, matemática dos sólidos, astronomia e harmonia musical. É por meio da nossa capacidade lógica de abstração dessas relações que ele depreende serem matemáticas e que, segundo ele, fundamentam todas as nossas realidades sensíveis, é que alguém estaria apto a finalmente contemplar o sol, isto é, contemplar o bem. E é insano quando a gente pensa no que são os avanços da ciência moderna, que de fato consegue mais ou menos reduzir todas as nossas sensações, todas as nossas impressões sensoriais a relações matemáticas. O que me parece muito difícil é compreender a visão de alguém que consiga de fato lidar com tudo o que circunda com base estritamente nessas relações matemáticas. Mas está lançado o desafio. Quem quiser perseguir a ideia de uma saída da caverna com base no currículo proposto por Sócrates no livro 7 da República, comece com aritmética, geometria, matemática dos sólidos, astronomia e harmonia musical, culmine depois na dialética, mas uma dialética entendida enquanto uma discussão abstrata dos valores, dos conceitos. E a questão é tão complexa, mas tão complexa, que quando Glauco pede que Sócrates exponha as partes da dialética, ele tem um pedido negado. A dialética e seu poder só se revelam para quem tem a experiência dos bens antes elencados, após muito tempo na prática da contemplação, que só vem depois de ter aprendido todas essas disciplinas matemáticas. E aí, nesse momento da conversa, o método dialético é projetado sobre a nomenclatura já apresentada antes por ocasião da imagem da linha seccionada.
porque é no momento em que o processo de conhecimento culmina na dialética que se alcança a episteme. Então, o conhecimento seguro só chega neste momento. Antes, o que existe é dianoia. É esse entendimento. É essa capacidade de relacionar matematicamente as coisas. E antes, né, desse início de aprendizado das disciplinas matemáticas, o que existe é pistes. É simplesmente uma confiança, uma fé de que as coisas são como são. Aquele regime lá dos auxiliares. Eles aprendem por meio da musiqué. Eles aprendem a acreditar que a coragem é o que eles aprendem lá naqueles poemas. Eles aprendem que a temperança é o que eles aprendem representado lá naqueles poemas. No caso daqueles auxiliares, é uma pistis boa. Né? Então é uma fé que se funda numa educação visando esses bens de uma forma contundente, de uma forma coerente. E no caso daqueles que não têm acesso nem à paideia prevista para os auxiliares, formadas por gymnastiqué e musiqué, sobra a ecacia, que aí é a conjectura pura, é a imaginação, é o ser humano livre, no sentido de sem nenhum tipo de guia, sem nenhum tipo de auxílio, é ele se guiando de fato pelas sombras. Tá? Então, muito interessante vocês notarem aí que em 533E, 534A, a gente tem uma projeção do que a nomenclatura empregada lá na imagem da linha seccionada, com a sua reflexão sobre problemas epistemológicos, retroprojetada aqui no âmbito de uma discussão que é o currículo do filósofo, à luz do que a imagem da caverna projetou. O dialético é quem sabe encontrar a explicação da essência de cada coisa. Sócrates explica isso. E segundo ele, a vida de quem não detém o conhecimento do bem, ou seja, de quem não ascende a ponto de se tornar um dialético, é um sonho em vida que só termina com sono definitivo no Hades. Então, uma imagem aí extremamente pessimista desses que não conseguem se dedicar às matemáticas, ao pensamento abstrato, à contemplação do bem. Que vejam, é uma contemplação numa chave estritamente abstrata, teorética. Tá? E o livro 7 caminha para sua conclusão, propondo aí uma espécie de divisão entre dialética e política. É muito interessante perceber isso, porque aqui volta uma certa atenção para o que seria a prática dessa dialética no mundo tal como ele existe, não nessa polis concebida por meio do Logos. E aí vejam o que Sócrates diz. Na verdade, se um dia pudesses nutrir pela ação pelo menos teus próprios filhos, que hoje nutres e educas com o discurso, não permitirias, conforme penso, que eles fossem sem razão como os números irracionais, e que governando na cidade ocupassem as mais altas posições. Sem dúvida não, disse Glauco. Não decretarás então que eles se apliquem sobretudo a este gênero de educação, em consequência da qual serão capazes de interrogar e de responder do modo mais sábio possível? Decretarei, respondeu, de acordo contigo. Não te parece então, disse eu, que a dialética se encontra numa posição superior, como uma conclusão dos nossos conhecimentos, e que outro conhecimento jamais poderia ser posto com justeza acima dela, mas que no que concerne aos conhecimentos já chegamos ao final? Pelo menos a mim parece, respondeu. E aí vem essa ideia de que se Glauco pudesse educar os próprios filhos, ele seria louco se pretendesse que eles ocupassem altos cargos políticos na cidade tal como ela existe lá, de Atenas, do período clássico, antes de se dedicarem à dialética. A dialética, concebida nesse molde, é, segundo a argumentação de Sócrates, o mais elevado modo de vida no âmbito da polis, tal como eles a conhecem historicamente.
Interessantíssimo, né? É uma defesa do conhecimento puro por si mesmo, sem nenhum tipo de aplicação prática. Essa é a melhor vida. Dá o que pensar. E aí, esse filósofo, educado dessa forma, é descrito da seguinte forma: os candidatos a perseguir a formação filosófica devem ser firmes, corajosos e belos, dotados de força de vontade para perseverar nesses estudos abstratos, dotados também de boa memória, além de serem capazes de tolerar a mentira voluntária com bom humor, mas nunca a mentira involuntária, aquela que toma a alma. Isso é possível dizer numa chave negativa, aí lendo 535E. Eu trago essa passagem porque nós conversamos muito sobre a mentira ao longo da República, e aqui o engano, que é a mentira voluntária, é aberta como uma possibilidade para esse dialético. Ele deve encará-la com bom humor, mas jamais a mentira involuntária, que é o engano. O engano no sentido de estar enganado, estar errado, pensar uma coisa e na verdade ser outra. O dialético ele não pode, em hipótese nenhuma, ter qualquer relação com esse tipo de erro. Sócrates pondera que, contrariando o que Solon afirma sobre a capacidade de aprendizado dos idosos, o ideal seria escolher pessoas bem jovens para darem os primeiros passos no caminho da dialética. Isso é dito tendo em vista um ditado famoso atribuído a Solon, que tem entre seus versos essa ideia de que ele envelhece aprendendo sempre muitas coisas. É um versinho simples assim. Sócrates diz que não, que aprendem abstrações, sobretudo cérebros mais jovens, né? Então cabeças mais jovens. E por ser voltado para pessoas mais jovens, esse ensino deve ser lúdico, porque nada que se ensina à força permanece na mente. Preciso ensinar com prazer. Quando vem esse treino, né? Esse ensino, esse aprendizado? Após o treino da ginástica, por volta dos 20 anos, que é quando os jovens começariam a sistematizar seus conhecimentos preparatórios da dialética. Após os 30 anos de idade, devem continuar as investigações aqueles que tiverem a disposição para um trabalho pautado cada vez mais exclusivamente pelo inteligível. Então, eles vão ter passado aí por essa educação matemática ao longo de cerca de 10 anos. E Sócrates alerta para os riscos da dialética. Por isso que esses 10 anos dedicados às artes matemáticas abstratas. Segundo Sócrates, há certo risco no uso da dialética, sobretudo quando empregada de forma desregrada, e aí a alusão parece ser a sofistas e ao uso erístico do logos. Por que isso? Ele vai descrever esses riscos com base na imagem de um filho bastardo, criado como legítimo por uma família rica, cercado de aduladores. Por quê? Porque, segundo ele, a dialética corre o risco de afastar esse jovem das boas crenças familiares. E aí vocês têm que pensar nesses jovenzinhos que às vezes aparecem nos diálogos de Platão, que vem lá Sócrates questionando as pessoas acerca de seus valores tradicionais, pensando no que é a temperança, no que é a felicidade, no que é a virtude, por aí vai, e levando-as a uma certa aporia, em que elas questionam a ponto de questionar até aquilo que antes consideravam saber. Elas não saem sabendo o que são essas virtudes, o que é a temperança, o que é a sabedoria, mas elas saem se questionando. O problema desse procedimento, né, no caso de pessoas muito jovens, é a ideia de que o processo dialético ele é meramente destrutivo. E aí, segundo Sócrates, esse filho bastardo, criado como legítimo por uma família rica e cercado de aduladores, ao praticar a dialética muito jovem, ele pode se afastar das boas crenças familiares, abrindo risco para a influência perigosa da sofística. E aí, a meu ver, ele está refletindo sobre espíritos falsamente dotados para a filosofia, que correm certos riscos diante da dialética. E os sofistas já foram, de certa forma, aludidos negativamente na imagem da caverna, quando ele fala das alminhas perversas,
que têm vista penetrante. Elas são descritas como dotadas de vista penetrante porque justamente elas são muito espertas no sentido de compreender certas finezas da linguagem, certas finezas da argumentação, mas fazem isso não com vistas a converter o olhar para fora da caverna, mas para, no âmbito das sombras do fundo da caverna, obter vantagens práticas. É assim que os sofistas aparecem na imagem da caverna. E segundo Sócrates, quando esses sofistas usam a dialética, sobretudo nessa chaveirística, para destruir valores junto de jovens, eles fazem com que esses jovens ajam como cachorrinhos, que se comprazem em destruir tudo que tocam. E quem tem cachorro pequeno sabe disso, né? Cachorro pequeno adora comer as coisas, adora destruir as coisas. É interessante que aqui a imagem do cachorro volte a aparecer, né? Não numa conotação positiva, mas numa conotação negativa, para pensar nesses jovens praticantes da dialética, provavelmente lá do tempo de Sócrates e Platão, que eles devem ter conhecido aos montes. Ele diz que aí está a causa do atual desprestígio da filosofia, donde então a necessidade de um certo cuidado no estabelecimento dos tipos de alma que terão acesso à dialética. Tem toda a previsão de exames a serem feitos para quem vai começar a aprender ali a partir dos 20 anos de idade, essas disciplinas matemáticas, depois uma bateria de outros exames, quando eles fazem cerca de 30 anos e começam a se dedicar à dialética propriamente dita. Esse treinamento dialético durará cerca de 5 anos, indo até por volta dos 35 anos de idade. Em seguida, os dialéticos devem se ocupar durante 15 anos de encargos militares, então até os 50 anos de idade. E é depois desse tempo, então, que vem um período de contemplação do bem, durante o qual o dialético se dedica à filosofia, até que seja convocado às atividades de governo na polis, até o final da vida. Então isso é depois dos 50 anos de idade. Só pode começar a contemplar o bem na prática da filosofia a partir dos 50 anos e assumir o governo algum tempo depois disso. E ao final da vida, há a previsão de honras religiosas para os governantes que tiverem se mostrado especialmente virtuosos, desde que isso seja feito com o assentimento da Pítia. E o livro 7 se conclui com essa remissão à imagem do rei filósofo e a explicitação da possibilidade de uma rainha filósofa. Então, Glauco diz aí: semelhante a um estatuário, ó Sócrates, tu esculpiste os governantes na mais perfeita beleza. E a palavra governantes aí vem no masculino, também no texto grego. Sem dúvida, ó Glauco, também as governantes. Aqui a expressão vem no feminino no texto grego. E a diferença é bem considerável porque é um particípio do verbo arqueo, né, ou arcó, que é governar. As que governam. Não penses absolutamente que algo do que tenha sido dito mais com relação a homens do que com relação a mulheres. Pelo menos quantas dentre elas sejam capazes pelas suas disposições naturais. Está correto, disse ele, se é verdade que elas participarão de tudo, pelo menos em igualdade de condições com os homens, conforme nossa longa exposição. Então vejam, muito importante isso, essa retomada do livro 5, a ideia de que há possibilidade de rainhas filósofas dentro dessa polis concebida por meio do Logos por Sócrates e seus interlocutores. E o livro se encerra com o que me parece a possibilidade mais clara de uma via de transformação sociopolítica por meio da filosofia que a gente encontra em toda a República. Eu sempre tenho ponderado com vocês que Sócrates modula. Isso, né, no âmbito da polis concebida por meio do Logos. Isso se por um grande acaso um filósofo vier a ter oportunidade de ocupar um lugar de poder. Aqui vem um momento em que ele abre para alguma possibilidade de revolução, de mudança drástica no governo, por parte de uma atuação desse filósofo. Vamos ver em que termos. E é a última passagem que a gente vai ler na aula de hoje. E então perguntei:
Concordais que a respeito da cidade, da Constituição, nós não temos expressado absolutamente desejos quiméricos, senão que, embora difíceis, são de certo modo possíveis? Concordais também que não será diferente do que está dito quando os verdadeiros filósofos, um ou vários, tendo se tornado soberanos da cidade, desprezarem as honras de hoje por considerarem que elas não são dignas de um homem livre e de nenhum valor, e que eles, pelo contrário, por valorizarem ao máximo a retidão e as honras que dela derivam, e a justiça como o que há de mais importante e mais necessário, depois de ter posto a serviço dela e de tê-la feito crescer, haverão de pôr em ordem sua própria cidade? Como? Perguntou. Todos os mais velhos, respondi, que tenham atingido os 10 anos na cidade, a todos eles enviarão para os campos, e depois de ter se encarregado da educação dos seus filhos, fora dos costumes atuais, os mesmos que os pais têm, haverão de educá-los de acordo com seus próprios hábitos e leis, que são aqueles que por nós foram narrados antes com detalhes. E assim eles não instituiriam com toda rapidez e muito facilmente a cidade e a constituição de que falávamos, e não fariam com que fossem felizes também como nação, se fosse possível que nela eles pudessem ser úteis ao máximo? Muito mesmo, respondeu, e creio, ó Sócrates, que de tua parte está dito com justeza como esta cidade se realizará, se é verdade que um dia ela poderá realizar-se. Então, perguntei, já não são suficientes os nossos discursos a respeito dessa cidade e do homem que lhe é semelhante? Pois é evidente que também a respeito deste diremos que ele deve ser tal como a cidade é. É evidente, respondeu. E exatamente como me perguntas, parece-me que chegamos ao final. Então, eles consideram ter chegado aqui ao final da busca pela exposição acerca da cidade mais justa e, por analogia, da alma do indivíduo mais justo possível. Acreditam ter chegado no final da exposição. É assim que se conclui o livro 7. É um livro, vocês viram, muito instigante. A meu ver, essa passagem que a gente leu é a que mais abertamente flerta com a ideia de o filósofo, diante de uma determinada situação em que ele possa ocupar um cargo de destaque no governo, tomar medidas com o objetivo de implementar aquilo que foi debatido por eles até então como a polis concebida por meio do Logos, e é uma via revolucionária radicalíssima. Francamente, eu não sei se algo próximo disso foi instituído por qualquer das revoluções históricas que nós conhecemos. Eu tenho a impressão de que não. Sócrates diz, chegando ao poder, o filósofo deve pegar todas as pessoas que têm mais de 10 anos de idade, levar para fora da cidade, tirar a possibilidade de essas pessoas, com as suas crenças, os seus valores, os seus hábitos, influenciarem quem tem menos de 10 anos de idade, pegue apenas essa nata de crianças que vão de 0 anos de idade até 10 e crie essas pessoas no âmbito das instituições que nós discutimos como a polis concebida por meio do Logos, a divisão tripartite nas 3 classes, a paideia, né, dividida em gymnastiquae e musiquae, depois de formados auxiliares, a continuação dos estudos de alguns desses para se tornarem guardas por meio da prática daquele currículo filosófico que nós vimos, né, com as ciências matemáticas, depois os poucos que forem capazes de abstração, chegando aos 30 anos de idade, eventualmente caminhando para a dialética. Vejam, é radicalíssimo. É a ideia de criar crianças ali entre 2, 3, 4, até 10 anos de idade, até que essas crianças alcancem 50 anos de idade, mais de 50, 60 anos de idade, e possam, por sua vez, se tornar elas, então, as governantes de um modelo de cidade que vai ter envelhecido com base naqueles preceitos, e aí incorporado aqueles preceitos. Sócrates diz que não é quimérico, mas francamente é extremamente quimérico. Mas fica aí, né, para os que gostam da leitura política, repolitizada da República. Platão abre para a possibilidade de algum engajamento político revolucionário.
a meu ver, numa chave que é francamente da ordem do impossível, mas está dado. Eu coloco aí rapidamente as referências na tela para vocês. Alguns textos foram citados nominalmente, alguns foram consultados e entraram aí para apoiar a argumentação. Agradeço pela presença de vocês.